Hoje vamos explorar a história de Adão, Eva e o Jardim do Éden. O que essas figuras representam em diferentes culturas. Essa narrativa é muito mais do que uma história religiosa. Vamos ver como reflete questões sociais e psicológicas da época. Por exemplo, o papel de Adão e Eva pode ser interpretado de formas distintas, dependendo do contexto cultural em que são analisados. Além disso, a ideia de um paraíso perdido tem ressonância em diversas culturas, expressando um desejo humano universal. Será que esses símbolos instigam reflexões sobre liberdade, inocência e as consequências de nossas escolhas? Ao analisarmos essa história, percebemos como as narrativas moldam nossa visão da humanidade ao longo dos séculos. Mergulhamos nas tradições orais, onde a narrativa de Adão e Eva foi formada. Essas histórias dialogavam com mitos de outras culturas. Uma das influências primordiais vem dos sumérios, cujas crenças sobre criação e deuses eram bastante sofisticadas e complexas. Entre eles, a história de Gilgamesh traz temas de busca por imortalidade e relação com o divino, reminiscentes de Gênesis. O que chama a atenção é como essas histórias chegaram até nós através de gerações, refletindo valores e dilemas humanos. No contexto babilônico, encontramos outro relato de criação, que também explora a origem do mundo e da humanidade. Esses relatos ancestrais geravam um entendimento comum sobre questões existenciais, moralidade e a relação do homem com o divino. Ao comparar, notamos similaridades com a narrativa da Bíblia, o que levanta debates sobre influência cultural entre essas civilizações. As pesquisas contemporâneas tentam compreender essas interconexões. A arqueologia nos ajuda a ver as raízes comuns nas tradições. Uma estratégia comum era usar personagens e cenários da vida cotidiana para transmitir lições morais, formando uma conexão emocional. Ponderar sobre essas narrativas nos leva a uma reflexão sobre como as sociedades humanas sempre buscaram explicar sua existência. Entre os mitos e as verdades, cada narrativa conta algo sobre a condição humana, repleta de esperanças e fraquezas. Essas semelhanças refletem um legado de questionamentos que ecoam até hoje em nossas próprias histórias de vida e valores pessoais. O que será que essa árvore realmente representa? A árvore do conhecimento evoca questionamentos sobre o saber e sua influência na vida humana. Quando a gente pensa na curiosidade humana, é fascinante perceber como esse desejo de saber está profundamente enraizado em nós. A serpente, com suas muitas interpretações, aparece como agente de mudança, provocando uma reflexão sobre o que realmente significa a liberdade. A simbologia da serpente vai desde o mal até a libertação. Essa dualidade provoca debates que trazemos até os dias de hoje. Vale lembrar que comer do fruto proibido representa a escolha entre ignorância e conhecimento, um dilema universal que ecoa na história. Essa ação leva à expulsão do Éden, uma consequência que faz a gente refletir sobre responsabilidade e o que significa a liberdade. No fundo, o Éden representa o ideal de inocência, que contrasta com as complexidades do conhecimento e da responsabilidade que adquirimos. Para muitas culturas, a ideia de um paraíso perdido se relaciona com a transição de uma vida simples para uma cheia de dilemas morais. Esses dilemas continuam a nos assombrar. Como equilibramos a avidez de saber com a necessidade de manter nossas responsabilidades? Historiadores e filósofos de várias épocas discutiram esses temas, evidenciando a relevância contínua do conhecimento em nossas vidas. Esse contexto revela como as narrativas de criação se entrelaçam e refletem questões existenciais universais, ainda presentes hoje. Quando refletimos sobre o desejo de adquirir conhecimento, é natural questionar até onde somos capazes de ir por esse saber?
Acho interessante notar que a busca pelo conhecimento, muitas vezes, também envolve o risco de se afastar do que é seguro e familiar. Como a moralidade é moldada pela informação, é importante entender como diferentes culturas lidam com esses dilemas ao longo dos séculos. Nós, como sociedade, também precisamos lidar com o que vem junto ao conhecimento, poder, responsabilidade e as consequências de nossas escolhas. Esses temas são ainda mais relevantes quando analisamos as narrativas contemporâneas que refletem esses antigos dilemas morais. Por isso, ao longo da história, esses poderes contrastantes do conhecimento e da ignorância têm moldado a trajetória da humanidade. Da mitologia antiga à filosofia moderna, a busca pelo entendimento é um dos pilares da experiência humana. A memória dessas histórias nos ajuda a perceber os padrões que se repetem e as lições que podemos aprender com o passado. E é através dessas reflexões que podemos nos preparar melhor para o futuro, levando em conta as complexidades de nossas escolhas. Assim, o legado dessas histórias vai além do tempo, infiltrando-se em nossa consciência e moldando a sociedade contemporânea. Isso mostra como nossa própria história é entrelaçada com essas narrativas milenares que moldaram nossa compreensão do mundo. Refletir sobre esses relatos é uma ferramenta poderosa para entender melhor a nós mesmos e o papel que desempenhamos no mundo. Por isso, quando a gente olha de perto, percebe como o passado é mais complexo do que parece, em constante diálogo com o presente. A expulsão de Adão e Eva traz à tona a inevitabilidade da perda da inocência, um tema que ressoa na condição humana até hoje. Esse momento marca um divisor de águas na narrativa da criação, onde a liberdade se choca com as consequências das escolhas. Iniciamos uma reflexão sobre moralidade, a luta entre seguir regras e buscar o conhecimento se intensifica após essa expulsão. Esse dilema é fundamental na história humana, pois a busca pelo saber muitas vezes vem acompanhada de riscos e responsabilidades. Adão e Eva, ao desobedecerem, não apenas enfrentam punições, mas também abrem espaço para o crescimento e a redescoberta do mundo. Esse momento de expulsão não é apenas uma tragédia, mas um convite para a humanidade encarar suas escolhas e questionar o certo e o errado. Vamos lembrar que a história é escrita por aqueles que buscam, e muitas vezes essa busca envolve sair da zona de conforto. As narrativas sobre Adão e Eva nos ensinam que a curiosidade e o desejo de saber são partes essenciais da experiência humana. Esses temas de liberdade e limites ressoam na história de outras civilizações, mostrando um padrão universal na luta pelo conhecimento. Questões sobre a moralidade e a responsabilidade também tomaram forma em textos antigos, refletindo dilemas eternos de humanidade. A expulsão do Éden, portanto, é um exemplo poderoso de como a história nos ensina a lidar com nossas escolhas e suas consequências. Refletir sobre Adão e Eva nos ajuda a entender que o passado é mais do que um conto, é um espelho do nosso presente e futuro. A saída de Adão e Eva do Éden simboliza o início da busca humana por liberdade e autoconhecimento, ressonando em dilemas atuais. Esses dilemas, como a liberdade contra as regras, moldaram sociedades e influenciaram culturas ao longo da história. A narrativa de Adão e Eva é um microcosmo de conflitos eternos entre desejo e dever, algo que se reflete em muitos contextos sociais. Refletir sobre essas histórias nos ajuda a entender pontos de vista sobre moralidade e ética que continuam a ser debatidos. Olhar para estas narrativas também revela como a interpretação da humanidade evolui, unindo passado e presente. E você? O que pensa sobre essa jornada de conhecimento? Por que essa história ainda ecoa em nosso mundo?